Vou começar então aqui a palavra. Eu queria falar hoje sobre o deserto de Deus. Amém? Quantos aqui acham que é normal um cristão passar pelo deserto? A palavra de Deus, muitas vezes, ela deixa claro que muitas vezes Deus colocou a igreja ou alguém específico, né, não só o conjunto, como também individualmente, para passar pelo deserto, né? E eu queria falar um pouquinho das características do deserto na vida de um discípulo, na vida da igreja. Quantos aqui gostam de passar pelo deserto? Por aflições, por tribulações? Acho que ninguém, a princípio, gosta, né? Eu queria ler lá com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Já está querendo participar da palavra. Já está praticando. Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Amém? Misericórdia. Achou? Está lá entre Gênesis e Apocalipse. Tiago 1, versículo 2 e 4. Tá. Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-te por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, na nossa mente humana, quando a gente fala em passar por aflições, por tribulações, a gente acha que isso é ruim. Mas a palavra que fala para nós nos alegrarmos, porque isso tem um motivo, tem um efeito na nossa vida, né? Eu quero só chamar a atenção, vocês sabem que a Bíblia tem várias traduções. Tem uma tradução que ela fala, nesse versículo, tem de bom ânimo de cair em tentação. Para você ter cuidado, existem algumas traduções que são erradas. Cair em tentação não é bom. Passar por provações é bom, né? Mas voltando aqui ao tema, o que tem que ser, então, o deserto na vida de um discípulo? Eu queria separar isso em 3 pontos, 3 características do deserto na nossa vida. O primeiro ponto, o deserto tem que ser um lugar para a gente ouvir a voz de Deus. O deserto ali é onde o Senhor fala, Ele revela o propósito dEle para a nossa vida. É um lugar onde a gente precisa ficar na posição de servo. É um lugar onde a gente precisa deixar Deus no controle e precisa ouvir a voz dEle, né? Geralmente, quando tá tudo bem na nossa vida, não tem nenhum problema, não tem nenhuma tribulação, a gente às vezes esquece, né, de Deus ali, a gente não precisa tanto de Deus, né, entre aspas, porque se não está tudo certo, a gente não está precisando de nada, para que eu vou pedir alguma coisa, né? Então, um dos motivos da gente ir para o deserto é para a gente poder ficar sensível à voz de Deus, porque no meio das dificuldades é geralmente quando a gente lembra, a gente tem um Deus também, né? A gente pode clamar a esse Deus, né? Então é nesses momentos que a gente aprende a ouvir a Deus, a confiar, a depender dEle. Então, primeiro ponto, Deus nos leva para o deserto para a gente aprender a ouvir a voz de Deus, para a gente aprender a depender dEle, para quebrantar o nosso coração. Amém? E o segundo ponto? O segundo ponto é que o deserto ele tem que ser um lugar de humilhação e de provação na nossa vida. Você pode abrir aí em Deuteronômio 8, versículo 16. Amém? Que no deserto te sustentou com maná,
que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer o bem. Ou seja, Deus levou o povo ali para o deserto para humilhar ele, para provar aquele povo, mas para no final de tudo, ele queria fazer o bem àquele povo. Às vezes a gente se sente no deserto sozinho, se sente que estamos abandonados por Deus ali numa dificuldade, mas Deus quer sempre nos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Quem crê que Deus está no controle de tudo? Amém? Você pode abrir aí em Salmos 103? Salmos 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, nós temos que ter fé de que no meio da tribulação, no meio do problema, Deus está no controle de tudo, que aquilo ali tem um propósito para a nossa vida, amém? Aleluia. É no meio do deserto também que Deus molda o nosso caráter. Ele vai fortalecer a nossa fé, Ele vai nos ensinar a depender dEle. No meio dessas dificuldades, Ele vai limpar e transformar tudo aquilo que a gente ainda tem de errado da nossa vida. Quando a gente se converte, a gente vem com vários vícios do mundo, né? O orgulho, inveja, nós queremos ser independentes de Deus. E é no deserto que Deus vai nos transformar em homens e mulheres segundo o coração de Deus. Por mais que pareça algo ruim, né? Mas Deus nunca dá uma carga que a gente não pode suportar. Eu queria falar um exemplo aqui sobre isso. Lá em Marcos 6, do versículo 45 ao 52. Quantos conhecem aí lá a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes? Ninguém conhece? Amém. Nossa, fica assustado. Marcos 6, 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes, e seu coração estava endurecido. O que nós podemos ver aqui nesse texto? Primeiro ponto aqui, quem foi que mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar? Foi Jesus. Ou seja, Jesus, sabendo que eles iam ter aquela dificuldade, que ia ter aquela tempestade, mas foi ele que mandou eles entrarem ali, foi ele que mandou os discípulos ali para o deserto. E Jesus, o segundo ponto aqui, ele chegou só que na 4ª vigília da noite. Ou seja, já estava quase amanhecendo. Eles passaram ali muito tempo remando e tendo dificuldade. E não era tipo eu, você ali num barco. A maioria dos discípulos de Jesus eram ex-pescadores, eram gente experiente, tinham experiência com o mar, com tempestades, e eles estavam preocupados, eles estavam com problemas ali. Ou seja, devia ser uma tempestade muito grande, muito, muito forte. Mas Jesus ele chegou atrasado? Por que ele chegou tão tarde? Ele estava lá orando, estava com o pai, perdeu a hora, não viu o relógio? Ou ele chegou na hora certa? O que fala lá
no versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. O vento cessou e ficaram entre si atônitos. No 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, Deus chegou no momento exato que ele precisava para eles poderem ver e entender o poder de Deus. Eles não tinham entendido a multiplicação dos peixes, eles ainda estavam com o coração duro. Então Deus precisou fazer eles passar por um deserto, por uma tribulação, para poder eles abrirem o coração e verem o poder de Deus. E assim é conosco, né? Às vezes Deus está tentando mostrar alguma coisa, a gente está ali, não consegue enxergar. E a gente às vezes precisa passar pelo deserto para a gente poder quebrantar o nosso coração e enxergar o poder de Deus, né? E eu queria tirar uma outra lição dessa mesma história. Lá em Mateus. Vocês sabem que os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, né? E assim como nós, vamos, por exemplo, se a gente botar aqui para descrever esse local, cada um vai descrever de uma forma. Alguém vai falar, é um grande salão com um palco preto, várias luzes. Outro já vai, tem tantas janelas, tem tantas cortinas, tem não sei quantas cadeiras. Um é mais detalhista, o outro olha mais outros tipos de detalhes. E os evangelhos é a mesma coisa. Cada um escreveu uma parte da história, cada um escreveu o seu ponto de vista, né? Daquilo que achou mais importante daquele momento. Então, lá em Mateus, ele complementa um pouco dessa história com um outro pedaço, que é a parte que Pedro anda sobre as águas, né? Então, lá em Mateus 14, versículo 26 até o 31. Amém? Oi. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que a gente pode tirar aqui dessa mesma situação? Pedro, ele estava ali junto com os outros. Ele passou pela mesma dificuldade. Ele viu Jesus fazendo o mesmo milagre de parar a tempestade. Ele viu Jesus andando. Na verdade, ainda não tinha parado a tempestade, mas ele viu o mesmo milagre de Jesus andando sobre as águas. E ele foi lá e pediu: Senhor, me manda aí contigo que eu também vou andar sobre as águas. E geralmente a gente lembra que Pedro afundou, né? Mas ele andou sobre as águas. Quantos aqui já andaram sobre as águas? Não é algo que se vê todo dia, né? Mas o que isso tem a ver com o deserto? O Pedro ali, quando ele olhou para Jesus, ele se encheu de fé e ele andou sobre as águas. Mas aí lá no versículo 30, fala o quê? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ou seja, quando ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou as circunstâncias em volta dele, ele olhou o vento, ele olhou o mar agitado, ele teve medo, ele perdeu a fé e ele afundou. E quando estamos no deserto é a mesma coisa. Enquanto a gente está olhando para Jesus, a gente consegue caminhar e está atravessando o deserto. Mas quando a gente começa a parar de olhar para Jesus e olhar para o problema, olhar que está muito difícil, olhar que fulano consegue, eu não consigo, e isso aqui é muito complicado, a gente começa a perder a nossa fé e a gente começa a duvidar do poder de Deus e a gente acaba ficando estagnado ali no deserto. Então,
quando estiver no meio da dificuldade, não olha para as circunstâncias. Não olha para homens. Olha para Deus, que é aquele que domina sobre tudo, como a gente viu lá em Salmos. Ele que é poderoso para poder nos tirar daquele deserto, daquela situação. Amém? E o terceiro ponto que eu queria falar, a terceira característica do deserto na vida da igreja, é que o deserto ele tem que ser um lugar para revelar o nosso coração e para transformar o nosso coração. Vamos voltar lá no texto de Deuteronômio. Deuteronômio 8, agora lá no versículo 2. 8, versículo 2. Amém? Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. O deserto ele também revela o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira natureza. Se na hora da dificuldade nós vamos ou não guardar a palavra de Deus, né? Se nós vamos ser fiéis durante o problema ou se nós vamos murmurar, se nós vamos desistir. Quando a gente passa pelo deserto é porque Deus ainda precisa moldar mais alguma coisa no nosso caráter. E a gente precisa confiar que Ele está fazendo algo na nossa vida, em todos os momentos, amém? É interessante também a gente notar que quando Deus nos manda para o deserto, Ele já sabe se nós vamos ser aprovados ou não. Mas por que então que Ele manda a gente passar por essas dificuldades? Para também mostrar para a gente mesmo o que está no nosso coração. Nós precisamos, às vezes, enxergar o nosso coração. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, e às vezes a gente está cego ali com alguma situação e Deus precisa botar uma dificuldade ali para a gente poder enxergar que a gente não está tão bem. Então, o deserto ele nos leva a ver a nossa verdadeira natureza. Você já viu, por exemplo, uma criança, quando tem uma criança pequena ali, a tomada. A criança vai lá e quer botar a mão na tomada. E você vai e fala, não bota a mão aí porque você vai se machucar. A criança passa um pouquinho, vai lá de novo, você vai, fala de novo e tira a criança de lá. Passa um pouquinho, você fala de novo e tira a criança de lá. Daqui a pouco você está cozinhando, você está fazendo alguma outra coisa, não vê, a criança vai lá e mete o dedo na tomada. Ela toma um choque, o que acontece? Nunca mais ela vai botar a mão na tomada. Porque agora ela aprendeu, ela viu, quando ela só estava ouvindo alguém falar, ela não estava confiando. Mas agora que ela viu que realmente machuca, ela acredita e ela começa, não, na tomada eu não quero mais mexer. Então, assim, nós somos assim também. Às vezes Deus está ali falando mansinho no nosso ouvido, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tá bom, tua cabeça dura, vai lá, vamos ver que vou deixar você fazer. Por quê? Porque você vai aprender. Ele é tão bom que ele deixa a gente passar pela situação para poder nós crescermos na nossa fé. Amém? Então, assim, nós vimos aqui 3 pontos, 3 características do que é o deserto. E eu queria falar agora também de 3 opções do que nós podemos fazer ou não quando passamos pelo deserto. Amém? A primeira opção, nós podemos permanecer no deserto. Tem gente que se acostuma com o deserto. Que passa a impressão de que não nem quer mais sair dali. Já acostumou com o sofrimento, já acostumou, não quer aprender nada. Mas será que Deus quer isso pra gente? Que nós permanecemos sempre no deserto? Um exemplo, por exemplo, é o povo de Israel. Ele, para chegar à terra prometida, ele teve que passar pelo deserto. Porque é lá que Deus iria se manifestar, é lá que eles iriam ver o poder de Deus, lá que eles iam presenciar Deus operando milagres, e que eles iam aprender a depender de Deus.
Então Deus guiou, Deus protegeu, Deus deu força para o povo para superar aquela travessia, Deus deu maná para alimentar aquele povo. Mas Deus não fez isso para eles se acostumarem com aquele local. Ele fez isso para quê? Para que eles pudessem atravessar o deserto e conquistar a terra prometida. Mas por que eles ficaram 40 anos? Segundo ali os historiadores, o caminho que eles percorreram no deserto era um caminho que dava para se fazer em 40 dias. E eles levaram 40 anos no deserto. Você pode abrir em Números 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Ou seja, se eles agradassem o Senhor, eles entrariam na terra. Por que eles não entraram? Porque eles não estavam agradando ainda ao Senhor. Deus precisava ainda fazer eles passar mais tempo naquele deserto, porque eles ainda não tinham aprendido o que Deus queria ensinar. E nem com Moisés intercedendo pelo povo, Deus não atendeu o pedido também de Moisés. Se você for lá continuar aí no versículo 20 até o 24. Números 14, 20 ao 24. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, como juramento, prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ou seja, enquanto o povo permaneceu incrédulo e desobediente à voz de Deus, Deus não permitiu que eles entrassem na terra. Conosco é a mesma coisa. Enquanto a gente não crê de todo o coração que aquela dificuldade está nos ensinando alguma coisa, tem um propósito nas nossas vidas, Deus não vai permitir que aquela dificuldade acabe, porque se ela acabar, a gente vai sair do mesmo jeito que entrou, não adiantou de nada. Então, a gente não pode se acostumar com o deserto. Ele precisa ser apenas uma passagem, algo temporário, um aprendizado na nossa vida. Deus quer que a gente saia vitorioso do deserto. Então, o primeiro ponto, que é permanecer no deserto, nós não podemos optar por essa opção. A segunda opção, nós podemos confiar na nossa própria mente, na nossa própria força. Uma outra opção é a gente tentar superar o deserto na nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, com as nossas habilidades. Só que só o Senhor pode nos dar força para atravessar o deserto. Se foi Ele que nos colocou no deserto, não adianta a nossa força. Quem é que consegue lutar contra Deus? Então a gente não adianta a gente depender de tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente sabe, se é Deus que está nos tratando, se é Ele que está nos colocando ali naquela dificuldade. Um bom exemplo disso foi Jesus no deserto. Jesus passou ali 40 dias sozinho, com fome, e ele foi tentado por Satanás. Jesus foi tentado a resolver as dificuldades que ele estava passando na própria força. Jesus era Deus, ele tinha poder para fazer tudo aquilo que o diabo tentou ele. O que o diabo tentou? Fazer milagres. Quantos milagres Jesus já tinha feito antes daquilo ali? Uma das tentações foi transformar a pedra em pão. O primeiro milagre de Jesus na Bíblia é transformar água em vinho. E a palavra fala lá que os convidados falaram que era o melhor vinho da festa. Ou seja, qual era a dificuldade de transformar uma pedra num pão? O pão não precisava nem ser gostoso. Ele só precisava matar a fome. Quando a gente está com fome, não precisa ser gostoso, só precisa comer.
Então, assim, era algo que Jesus era bom de fazer, ele fazia milagre. Algo que era fácil dele resolver. Mas ele precisava o quê? Ele precisava confiar no Pai. Ele precisava confiar que Deus estava no controle e que ele tinha que passar pelaquele deserto. E não é diferente conosco. Às vezes, quando a gente está no deserto, por exemplo, se você pega uma pessoa que não sabe nem mexer no celular, a pessoa está perdida no meio de um lugar, e você dá um celular para ela com um mapa, não adiantou de nada. A pessoa não está sendo tentada, porque ela não sabe usar. Ela não vai conseguir fazer de qualquer jeito. Como é que é essa tentação? A tentação vem em algo que nós somos bons de fazer. Quando você pode resolver aquele problema com as suas próprias forças, mas você sabe que Deus tem um propósito, aí o diabo vem e te tenta. Para você fazer aquilo, você dá o jeitinho. Não, eu vou dar uma ajuda aqui. Deus está demorando muito, eu vou ajudar, que eu vou fazer isso mais rápido. Mas será que Deus precisa da nossa ajuda? Será que ele precisa dar uma mãozinha para poder resolver o problema? O diabo, ele nunca vai te tentar em algo que não tenha um motivo, né? O diabo é ruim, ele não é burro. Ele sabe no que ele pode te tentar, onde ele pode te atingir. Então, se a gente não estiver vigiando, a gente vai acabar perdendo ali a nossa fé e confiando nas nossas próprias forças. Outra característica da tentação ali de Jesus é que ele foi tentado sobre a paternidade de Deus. Como é que o diabo começava ali a tentação? Se tu és filho de Deus, faça tal coisa. Se tu és filho de Deus, faça isso. Ou seja, o que ele está querendo falar com isso? Se tu é mesmo filho, por que tu está aí? Por que ele está deixando você passar por tudo isso aí? Você faz alguma coisa você então. Ou seja, o diabo ele sempre também vai jogar em dúvida a nossa fé. E quando a gente começa a ter esses pensamentos, deixar esses pensamentos entrarem, a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a olhar para nós mesmos e ficamos ali sozinhos no deserto. E aí sim, a gente vai começar a sofrer nesse deserto, sem ser por um motivo, mas por causa da nossa própria independência. Isso é o que eu encontrei na internet. Obrigado, Siri. Toda vez. Mas então, Deus ele tem um tempo dele, né? A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E a gente precisa lembrar disso nesses momentos. Que não adianta a gente meter a mão, porque a gente vai atrapalhar o que Deus está fazendo. Então, segunda opção, passar pelo deserto com as nossas próprias forças. Também não devemos seguir essa opção. Amém? Então, qual a opção que nós devemos seguir? Eu separei aqui como opção 3. Nós podemos, no deserto, confiar, depender e descansar no Senhor. Amém? Essa é a única opção que a gente vai conseguir atravessar o deserto e sair vitorioso do outro lado. Que a gente vai conseguir atravessar aquela situação, aquele problema, e vai ter um crescimento. A nossa fé vai crescer, o nosso caráter vai crescer, que vai ter um propósito que vai ser concluído na nossa vida. E eu queria ler com vocês aí Salmos 127, versículo 1 e 2. Não é só a minha Siri aqui que está falando, não. Tem mais... Tem relógio falando hoje também. Em Salmos 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que amam. Ou seja, não adianta a gente fazer na nossa própria força e também não adianta desistir e ficar parado no deserto. A gente só vai ser aprovado quando a gente confiar em Deus, confiar que Ele está no controle e deixar Ele nos conduzir naquele deserto. Vamos voltar lá para Deuteronômio 8.
versículo 15 e 16. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e te provar, e afinal te fazer o bem. Ou seja, para essa terceira opção, a gente pode ver o exemplo no próprio povo de Israel. Eles passaram por todo esse deserto, várias pessoas ali foram reprovadas, mas teve Caleb ali no meio. Apesar dele estar no meio daquele povo, dele estar ali no mesmo deserto, passando as mesmas dificuldades, ele foi aprovado. Como a gente já leu, ele foi o único que entrou na terra. Quantos aqui lembram a história de Caleb? Vamos ler lá rapidinho, lá em Números. Números 14, 22 ao 24. Lá estava... quando os espias foram lá conferir a terra prometida, né? E todos eles voltaram e falaram que era impossível, que tinham gigantes, que tinham cidades fortificadas, que eram muitas dificuldades. Mas Caleb foi o único que teve fé para falar que eles poderiam conquistar a promessa. Números 14, 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum deles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência o possuirá. Ou seja, quantos aqui querem alcançar a terra prometida? Amém? Amém? Quantos querem ser aprovados no deserto de Deus? Amém. Então a gente precisa ser igual a Caleb, que lá no meio do deserto, ele confiou, ele não olhou para os gigantes, ele não olhou para as cidades fortificadas, mas ele olhou para Deus. Ele foi fiel e falou, não, nós vamos entrar porque Deus nos prometeu. E assim tem que ser na nossa vida. Quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, algum desses pontos, um deserto, a gente tem que lembrar que a gente está ali para poder aprender, para poder crescer. E que no final Deus vai fazer o bem na nossa vida. Que ali a gente precisa obedecer a voz de Deus, a gente precisa ser quebrantado, a gente precisa se humilhar. E ali a gente vai poder ouvir Deus e crescer e passar por essa situação vitorioso. Amém? E eu queria finalizar aqui com uma frase. Queria repetir essa frase com vocês. Você pode repetir aqui comigo? Deus nos leva para o deserto para aprendermos a confiar nele. Para aperfeiçoar o nosso caráter, para nos provar, para mostrar o que está no nosso coração, mas no final nos fazer o bem. Eu queria que você guardasse isso, nós guardássemos isso. Amém? Eu queria orar com vocês. Não sei o que você está passando, se você tem alguma dificuldade, algum deserto ou alguma decisão. E eu queria que a gente pudesse orar aqui sobre isso, para que nós possamos ter esse coração cheio de fé, que possa confiar no Senhor. Amém? Alice, você pode orar aqui por nós? Oi? Amém. Então vamos nos pôr de pé. Aleluia. Aleluia. Pai Todo-Poderoso, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em ter um santo e poderoso nome, Senhor. Trazemos, Pai, cada irmão,
aqui diante do teu trono, Senhor. Seja qual for a dificuldade que ele esteja a passar, Pai. Tu conheces o deitar, o levantar de cada pessoa aqui, Pai Santo. Tu conheces o coração, Senhor. Então, papai, se alguma necessidade, se algum deserto, Pai Santo, às vezes o deserto dele é uma doença incurável, às vezes o deserto dele é problemas financeiros, às vezes o deserto dele, Pai Santo, é problemas familiares, Senhor. Oh, Pai, um coração não perdoador, Senhor. Pai, que seja qual for a situação, Senhor, nós deixamos diante do teu trono, Pai Santo. Porque tu dizes na tua palavra: vinde a mim todos que estás cansados e eu vos aliviarei. Então, se há um deserto em nós, seja qual for, é o momento de você orar a Deus e deixar os teus fardos, as tuas preocupações, o teu deserto, para que o Senhor cuide de ti, cuide da tua situação, em nome de Jesus Cristo. Porque há até uma canção que diz: Deus cuida de ti, deixa eu te cuidar. Enquanto você ora, enquanto você busca, Deus está a ver o seu coração. Deus está a ver aquilo que você precisa e Ele vai estender a mão dEle para cuidar da tua situação, para cuidar daquilo que você está a passar, da necessidade que você precisa. Deus é um Deus de promessas, é um Deus de milagres, é um Deus de ordem, é um Deus organizado, é um Deus que não falha. Ele não falha, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é amanhã, Ele é eternamente. Ele não muda. Você e eu que temos que mudar. Você e eu que temos que mudar, porque o nosso Deus é um Deus que está a olhar sempre para nós. E nós temos Jesus que intercede por nós através de Deus o Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por esta reunião. Obrigada, Senhor, por este domingo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, que as bênçãos recaiam sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Amém. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos e vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Temos um lanchinho, a nossa reunião está encerrada e vamos compartilhar, fazer o Atos 2:42, não só na palavra, mas também na comunhão. Amém?